Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Em compromisso com o seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente correndo atrás, procurando soluções. Hoje transmitindo além do canal 3 da NET, também pelas maiores fanpages da cidade. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje, são mais de 224 mil seguidores nessa página aí do nosso amigo Luciano Maciel. Também estamos pela página Guarulhos Web, mais de 78 mil seguidores. Estamos na página da TV Guarulhos, na minha página pessoal e na página do programa Tribuna Livre Guarulhos. Aliás, curta e compartilhe essa página. Se você quer saber o que acontece em Guarulhos, é melhor você procurar no Guarulhos Web, guarulhosweb.com.br. O site mais antigo em atividade e ainda sempre com notícias atualizadas. Falar também da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente, William Panek, e você vai descobrir soluções interessantes para o seu negócio. Falar também da Guarupás. Temos aí a Guarupás, um trabalho bacana, levando você de ponto a ponto. E nesse final de semana, atenção para os horários, hein? Horários de atendimentos durante o feriado de finados. Procure saber mais pelo Facebook da Guarupás. O meu amigo Neto. O Neto que está aí. Neto, temos aniversariantes hoje? Vamos lá.
Olá, confragórios aniversariantes desta quarta-feira. Hoje nós cantamos parabéns para a jornalista Jéssica Caroline, Agnaldo Anselmo, Paulinho Bianelli e o nosso amigo Wagner Franco. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Leandro, ele que também traz o pessoal que é ambulante aqui na cidade de Guarulhos. Vamos falar um pouquinho sobre alguns entreveros que aconteceram e para ver como é que a gente pode também auxiliar nessa questão. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores. Um prazer tê-lo aqui. E do lado dele está o senhor Ferreira, ele que é deficiente físico e também ambulante aqui na cidade de Guarulhos. Tudo bom, senhor Ferreira? Tudo bem, boa noite. Prazer tê-lo aqui. Tá, o prazer é todo meu. E do lado dele está a esposa, a senhora, qual é o nome da senhora? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Boa noite. Boa noite para a senhora. Boa noite. Prazer tê-los aqui. Obrigada. Doutor Leandro, o que acontece com os ambulantes? Então, Roberto, aqui em Guarulhos, a gente tem uma legislação do comércio ambulante já bem antiga, não é? E o comércio ambulante do centro de Guarulhos, ele foi organizado em bolsões, já tem quase 20 anos, né? Desde 2001. E, especificamente no bolsão ali da São Vicente de Paula, que fica do lado do Polishop, houve um problema grave no começo do ano com a extinção do bolsão, né? Aquele bolsão foi extinto, foram criadas outras vagas no centro da cidade mesmo, né? Mas houve alguns problemas na remoção desse bolsão, né? E isso prejudicou, né, vários comerciantes ambulantes e principalmente um grupo bem específico, que são comerciantes ambulantes, portadores de deficiências físicas, como o seu Ferreira, que está aqui, como Geraldinho, o Geraldo da Hora, e outras pessoas que são deficientes físicos, e pela legislação federal e também municipal, eles têm algumas garantias quando é feito alguma realocação, né? E isso não foi respeitado na época. Bom, esse bolsão que o doutor está falando é aquele que ficava do lado do Shopping Poli. O nome da rua é? Rua São Vicente de Paula. Rua São Vicente de Paula, havia ali 48 ambulantes e todos foram removidos daí. Quando foi, doutor? Isso ocorreu em abril. Todo o procedimento começou no final do ano passado, houve um sorteio de vagas, a questão de vagas em janeiro, mas a remoção mesmo, de fato, ela ocorreu, se não me engano, entre o dia 10 e 20 de abril. Foi, exatamente. Aí que eles foram removidos e foram redistribuídos para outras vagas criadas e outras vagas que já existiam em outros bolsões do centro mesmo. Seu Ferreira, por que tiraram o senhor de lá? Olha, me tiraram de lá, eu acho que sem motivo, porque o senhor prefeito, quando era candidato, ele passou lá na Dom Pedro, eu conversei com ele, ele falou: seu Ferreira, estão dizendo, se eu ganhar, eu vou tirar os ambulantes, mas o senhor ajuda a eu desmentir que eu não vou tirar os ambulantes, eu vou ajudar a melhorar o serviço dos ambulantes. Então, minha família toda votou com ele, nós botamos ele lá dentro. Quando ele entrou, ele tirou todo mundo, sem dó e sem piedade, tirou todo mundo. Ele falou que não tirou, mudou. Mas ele... O senhor foi para onde? Olha, me colocaram lá na Praça do Rosário. Eu não fui trabalhar. Que local exatamente ali? Tem espaço ali na Praça do Rosário? Antiga telefônica. Antiga Ali telefônica. na pracinha da Igreja do Rosário. Ali não vende nada. Ah, na Praça do Rosário. Ah, Isso. sei. Aí É foi 15 de novembro? Não, começa na lista. 15 de novembro. Aí eu não fui trabalhar. Eu passei Até lá do- 5 meses sem montar a barraca porque não tenho condição. Aí eu fui lá no gabinete do prefeito e pedi um lugar para mim. Mas quem que trata essa questão? Que secretaria que está? A Secretaria de Desenvolvimento De abastecimentos Urbano. Urbano. O secretário é o senhor Jorge Tayar. Jorge Tayar. Isso, Jorge Tayar. Isso.
Onde a senhora também trabalha com ele, né? Nós trabalhamos juntos. Eu sou casada há 38 anos, nós desde que casamos, que nós trabalhamos nessa vida de ambulante. De ambulante. Eu, sim. E nós já trabalhamos em outras cidades, porém nunca foi assim excluído, ou seja, para sorteio ele trabalhar. Que eu saiba, não. Certo? Vocês são legalizados, tem documentação, né? Nem Exatamente. aqui mesmo, nas gestões anteriores. Eu trabalho há 23 anos ali no centro da Dom Pedro para São Vicente de Paula. Só na São Vicente de Paula eu passei 17 anos. Ali nós estávamos há 17 anos. Nós estávamos num paraíso Todo ali, mundo. ganhando para pagar nossas contas, para levar nosso alimento para casa. E o seu prefeito mudou e deixou nós numa situação precária, que a gente estamos devendo. E para onde a gente fomos não ganha nem para comprar um boneco de R$10. Doutor, qual seria o procedimento correto? Então, Roberto, de início ali, para que se retirasse o bolsão, teria que haver uma motivação. Qual foi a motivação? A motivação alegada na época foi reforma na fachada do shopping. Isso quem alegou não foi o shopping. Estava no processo que foi aberto em dezembro de 2017 para retirada dos ambulantes dali. Mas parece que mexeram em alguma coisa ali, ou não sei se foi na rua, mas eu vi alguma coisa. Sim, houve uma reforma de fato no Shopping Poli entre setembro e novembro do ano passado. Na rua não teve nada? Parece que teve alguma coisa na rua. Não. Na rua mexeram semana passada. Na época não, na época foi só a fachada do Poli mesmo. Certo. Ele chegou a requisitar a realocação temporária dos ambulantes na época, isso foi feito por 2 meses, foi feita a reforma da fachada, fim da reforma o pessoal retornou para o local. Em dezembro, o senhor secretário Jorge Tayar decidiu que seria extinto o bolsão, alegando que haveria reforma de novo naquela região, na fachada do shopping novamente. Estranhamos porque já tinha havido uma reforma, né? Então, na época, houve um sorteio em janeiro, eu estive presente com os ambulantes lá. A gente chegou a argumentar que aquilo estava errado, tinha uma questão de ordem de preferência para as pessoas com deficiência, isso não foi respeitado na época. Foram criadas vagas para realocação desses ambulantes, só que não seguiu o procedimento que a lei prevê. Não seguiu esse procedimento, né? Por conta disso, esses ambulantes me contataram, entraram em contato comigo e eu ingressei com mandado de segurança à época, né? A gente não obteve liminar na época. A mudança acabou ocorrendo em abril, entre 10 e 20 de abril, e o processo foi correndo. Eu falei, pessoal, espera que a legislação não foi seguida para essa mudança. E isso vai ser verificado pelo juiz, né? Como de fato foi. Então, há cerca de 15 dias, de fato o juiz ele expediu a sentença e anulou o procedimento de mudança desses 6 ambulantes com deficiência, anulou a criação das vagas novas, porque não seguiu o procedimento de fato previsto em lei, e determinou que eles retornassem a trabalhar no bolsão da São Vicente de Paula. Pô, então é uma boa notícia aí para dar para eles. Isso mesmo, né? Que bacana. Essa sentença, eu já ingressei com execução provisória, né? Porque assim, ainda tem um grau de recurso, a prefeitura vai recorrer, então isso vai ainda lá para o TJ em São Paulo. Mas por ser mandado de segurança, já pode ser executado provisoriamente. Então eu já requisitei ao juiz que ele determine a prefeitura que garanta a volta desses ambulantes para São Vicente de Paula. Não somente os 6 que têm deficiência física, mas todos os 48, é isso? Não. De início, só os 6, por quê? A sentença foi dada no processo onde perfeito. Só estão, de fato, como requerente, esses 6 ambulantes. Então, ela vale para eles. No entanto, ele também anulou a criação de vagas, porque a criação de vagas foi feita em desacordo com aquilo que a lei prevê. Então, ele também anulou a criação de vagas. Então, os outros ficaram sem local. Sim. No caso, de fato, o processo ainda está tramitando, né? Essa questão das vagas, talvez ainda espere algum tempo para ser executado, né?
Mas o retorno desses 6 ambulantes já foi requerido dentro do processo, né? Isso deve ocorrer nos próximos dias aí, mais uma semana mais ou menos, deve estar ocorrendo isso daí já. E eu queria lembrar uma conversa que eu tive com o senhor Ferreira, há uns 4 meses. Ele passou no meu escritório para conversar, olha, mas você está demorando, como é que vai ser e tal. E falando de como ele se sentiu por ser retirado de lá, como se fosse uma coisa, né? Ele é uma cadeira velha que você pega aqui e põe ali. Não é uma cadeira velha, é um ser humano. Exatamente. E eu falei para ele na época o seguinte, que ele não é qualquer coisa. Ele é um comerciante da cidade. Ele gera renda para a cidade. Como um lojista, como empresário, ele é um comerciante. Ele merece ser tratado com dignidade e respeito. Ele paga os impostos e o que eu falei para ele se estende a todo ambulante que foi retirado de lá. Todos têm dignidade e tem que ter isso respeitado. Não são qualquer coisa. Como eu não sou qualquer coisa, você não é, eles não são qualquer coisa. Eles são cidadãos e têm que ser respeitados, né? E o juiz, na sentença dele, ele falou que a lei garante à pessoa com deficiência não só o trabalho, mas o trabalho digno. Perfeito. Se o trabalho não garante o sustento da pessoa, não é um trabalho digno. Eu achei essa frase dele espetacular, porque assim, ele reenquadra essa história falando, não é uma questão simples de 6 ambulantes que foram tirados de lá, não. O que está se tratando ali é da dignidade da pessoa. E principalmente a dignidade da pessoa com deficiência, que tem direito ao trabalho, mas não a qualquer trabalho, é um trabalho digno, que possa garantir o sustento a ela. E é o que eles foram requerer nesse processo e que o juiz garantiu. Não por bondade, porque a lei prevê isso, a lei prevê essas garantias, né? E eu queria relembrar essa conversa que eu tive com ele lá. Ele se lembra disso? Eu falei, o senhor é uma pessoa digna e isso vai ser reconhecido no processo. E foi reconhecido de fato. E isso é extremamente importante, né? Já que as pessoas também têm a família para criar e tal, né? Sim. Eu acho que seguindo, né? Seguindo os trâmites, tem que ser realmente seguido para que todos tenham uma vida digna e que possa vender também, né? Já que vocês têm uma licença expedida pela própria prefeitura, Sim. Não é isso? Eles têm uma licença renovada anualmente. Mas vocês ainda não voltaram. Não. Mas o trâmite processual, como é que funciona? Você tem um mandado de segurança, ele difere de outros processos porque a sentença do mandado de segurança ela pode ser executada de imediato, não precisa esperar o fim do processo para isso. Então, só que assim, você tem um caminho jurídico para ser seguido, né? Que é o quê? Você entrar com um pedido de execução provisória. Isso foi feito dentro do processo, estou aguardando o despacho do juiz, para que ele oficie a prefeitura e fale, olha, essa parte da sentença já vai ser executada de imediato. Então ele vai determinar que esses ambulantes retornem para o Bolsão da São Vicente de Paula. Isso vai acontecer nos próximos dias. É só o tempo mesmo do juiz despachar a petição e oficiar a prefeitura nesse sentido. Pô, que bacana. E no dia desse sorteio, doutor, eu falei para o senhor secretário, eu digo, Vossa Excelência, eu sou deficiente visual, eu nunca entrei em sorteio para trabalhar. O senhor vai me botar no sorteio para trabalhar, cadê a prioridade que o deficiente tem? Por a lei que ele tem ou que não tem? Aí foi, ele ultrapassou a lei, perguntou para todo mundo que estava na sala, eu posso sortear o deficiente primeiro ou não? Ele não teria que perguntar nada, que ele estava com a lei. Ele era para pegar os 6 deficientes, colocar no lugar que fosse de acordo para ele trabalhar, depois sortear os outros. Mas não, ele ultrapassou a lei, passou por cima da lei e foi todo mundo para o sorteio. Nós ficamos quase por último. O lugar mais ruim que pegou foi os 6 deficientes, que não tem condição de trabalhar de jeito nenhum. Porque eles têm que lá a gente não faz nada. Então é muito mais dificultoso para eles. Eu tinha a impressão que aquela rua da igreja seria o melhor local. Não, mas não dá. Eu sempre tive a impressão, né? Que ali seria o melhor local. Ali é bom para vender coisa de alimento, bala. Era bom para vender alimentação, mas agora nem a alimentação estava vendendo. Qual produto que vocês vendem lá?
Nós antes nós vendia acessório para celular, essas coisas, sabe? Coisinha. Né? Aí vendia também, antes disso, de sair essas coisas, nós vendia cinto, guarda-chuva, carteiras. Aí não deu nada, eu mudei para vender umas coisinhas de melissa, assim, havaiana, essas coisinhas assim. Perfeito. Bom, doutor, o espaço foi concedido para vocês. Se quiser rematar, o espaço é seu. Não, a gente gostaria de agradecer esse espaço, para poder expor sempre à disposição esse fato e usá-lo, na verdade, para orientar o cidadão guarulhense de que, assim, de que o governo ele pode muito, mas não pode tudo. Ele tem regras para serem seguidas também. E quando ele não as segue, está aí a justiça para, de fato, fazer com que a lei seja seguida. Perfeito. Então, assim, e uma frase que a gente vê muito em vidro de carro, né? Sem advogado não se faz justiça. Consultem o advogado, deu algum problema, vão consultar o advogado, pega uma opinião técnica. Verdade, concordo. Porque assim, é assim que se garante direitos nesse país aqui. Com conhecimento e recorrendo à justiça quando necessário. Obrigado pela presença da senhora. Obrigada, muito obrigada. Senhor Ferreira, prazer conhecê-lo. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Isso. Então, em nome da lei, eu peço um lugar que esteja adequado para mim trabalhar, porque vamos tentar ajudá-lo. Eu só aprendi a trabalhar, pedir esmola não sei. Não, mas o senhor pode trabalhar, então fica tranquilo. Pessoal, em nome de Jesus. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Beleza. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Com potencial empreendedor e inovador, a Flatel apresenta em seu portfólio soluções em operações logísticas, tornando-se uma parceira importante na potencialização de vendas. Com capital humano qualificado e comprometido com os resultados, a empresa se destaca por seus processos integrados e padronizados, certificados pelo ISO 9001 e Anvisa. Flatel, transportando sonhos, armazenando qualidade. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente.
Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Muito bem, voltamos aqui ao programa Tribuna Livre. Pessoal, que bacana que hoje nós temos um lutador de Kung Fu, olha só, e ele já faz coreografia para filmes, sabe aqueles filmes que tem lutas marciais? É ele mesmo, Jardel Oliveira. Seja bem-vindo, Jardel. Muito obrigado, Roberto. Prazer tê-lo aqui. Para mim é um prazer estar aqui com vocês aqui nessa noite aqui, e também queria, logicamente, primeiramente agradecer, né, ao deputado Eli Correia, a Fran Correia e o Ricardo, né, que conseguiu essa entrevista para a gente aqui, e para falar um pouco sobre as artes marciais, né, os benefícios que o Kung Fu pode trazer para a juventude, né, e na verdade no geral, né, tanto para criança como para adulto, Kung Fu é ótimo para fazer bem para a saúde, tanto física como mental. Para idosos também, não? Para idosos também. A gente dá uma certa equilíbrio, né? Isso, ajuda, principalmente assim, o Kung Fu tem muito alongamento, exercício que ajuda na postura, né? Então ajuda na postura da coluna, existem alguns exercícios respiratórios que fazem bem para fortalecimento, né, dos órgãos internos dentro do Kung Fu, que a gente chama de Qigong. Né? É uma terapia chinesa, né, usada até mesmo na acupuntura, alguns mestres acupunturistas conhecem esse treinamento de respiração, que ajuda muito a pessoa de terceira idade, né? E até mesmo é de Guarulhos? Não? Sou de Guarulhos. E aí, em que bairro você mora? Eu moro no Parque Primavera. Ah, sim, conheço Primavera ali. Ali bacana. Perto do Micail ali. Bacana. Me diz o seguinte, e você já trabalhou em filmes sendo dublê? Exatamente. A gente já fez algumas atuações, né, como coreógrafo, tanto para filme como para seriados também. Alguns que você pode citar? Então, teve um clipe On The Rocks, né, que eu fui um dos soldados. On The Rocks é um clipe de tokusatsu, de séries japonesas, antigas do Jaspion, né, hoje atualmente Power Rangers, essas coisas assim. E a gente eu atuei como um dos vilões, né, principais, e também como um dos soldados também que atacam, né, o herói e tal. Estive trabalhando também na série Rotas do Ódio, que é uma série que está agora na Universal Channel. Né, fui também coreógrafo lá junto com o Gutenberg, que é o responsável pela equipe, né, ao qual eu pertenço. E também assim existe também alguns outros projetos de jogo que eu estou trabalhando também agora, também, que são capturas de movimentos para lutas, mas para dentro dos jogos, né. Pô, que bacana, o cara de Guarulhos, olha só, fazendo esse trabalho excelente, bacana, hein? Bom, como é que você foi parar no Kung Fu e como é que você foi parar nessas artes marciais? Então, bom, eu era uma criança ativa, bem ativa, né? Como qualquer criança, assim, gosta de brincar, se divertir. Só que eu era uma criança muito doente. Ficava doente muito fácil. Tinha uma imunidade muito baixa, assim, geralmente ficava gripado, ficava doente. E aí, uma vez, gostava logicamente, de coisa de luta desde pequeno. Assistindo filmes do Bruce Lee, comecei a me interessar. É o grande incentivador, né? O grande incentivador é Bruce Lee, né? Então, muitos praticantes que hoje existem, até de outras modalidades, se inspiraram no Bruce Lee, né? E eu fui um deles. Né? E eu queria saber que tipo de luta que era aquela, mas eu não entendia, né, o nome, o que era aquele tipo de luta que ele fazia. Né? E aí, um amigo meu, quando eu já estava com meus 10 anos de idade, o pai dele era professor de Kung Fu, né, o Sr. Luiz, e aí o Sr. Luiz, né, o filho dele, chamava Ednei, era meu amigo, e ele falou, meu pai ensina Kung Fu. Aí eu não sabia nem o que era, né, Kung Fu. Ele falou, sabe aquela luta que o Bruce Lee mostra nos filmes e tal? Então, é aquela luta lá. E eu falei, nossa, eu queria aprender, né? Só que, né, quando você é novo, você quer aprender apenas a parte da luta, né? Você pensa que é só, né, briga e tudo mais. Só que aí chega um momento que você descobre que o Kung Fu vai além do que a luta, né? Ele tem a disciplina, tem muitos exercícios que vai fazer bem para a saúde. E aí, quando eu comecei a praticar Kung Fu, eu comecei a ter uma melhora na minha saúde, não fiquei mais doente facilmente. Olha que bacana! Assim, aí melhorei, tive uma imunidade, né, uma resistência maior. Aumentou a imunidade. A imunidade aumentou, né, então isso foi muito bom. E principalmente por uma coisa, quando você é criança, dentro da escola você às vezes sofre bullying, né? Às vezes você sofre preconceitos, né, entre grupos que você vai se adequando, e tem grupos, né, e pessoas. Então na escola existe muita questão do bullying. A minha autoconfiança aumentou muito treinando Kung Fu. Então, além de me aumentar minha autoconfiança, eu aprendi a lidar socialmente, né? Porque na escola de Kung Fu você tem muitos amigos. Então você conversa, você, né, fala sobre vários assuntos, então você acaba se tornando uma pessoa que consegue interagir com todas.
Falaram que você também acabou desenvolvendo alguns trabalhos sociais. Sim, já fiz alguns trabalhos, né, para ensinar o Kung Fu que eu aprendi para algumas crianças carentes, né, e também assim eu tenho uma ideia que eu cheguei a ver numa matéria no jornal sobre uma meditação que está sendo aplicada nos Estados Unidos nas escolas para crianças com ansiedade, ou que tem algumas vezes um problema de superativas, ou uma criança que às vezes ela é um pouco revoltada, vamos dizer assim, né? E às vezes não se sabe direito o motivo, e às vezes e aí descobriram que a meditação era uma forma de castigo para as crianças que aprontavam dentro da escola, dentro da sala de aula. E aí essas crianças elas praticavam a meditação, e a meditação começou a fazer benfeitorias para elas, né? Fez muito bem, e aí começou a ser aplicado isso em várias escolas, isso como uma forma de ajudar a criança a se ter concentração, ter equilíbrio, né, disciplina, né? Olha só que legal, hein, Neto? Neto, você estava precisando fazer um pouquinho de meditação, que você anda muito estressado. E as crianças também, né? Hoje em dia, com tanta violência, com tanta coisa agitada, com computador, de repente, uns exercícios, alguma coisa física, vai acabar melhorando e melhorando muito. Talvez seja uma opção interessante. Mas, professor Jardel, é professor, mestre, como é que chama? Quando a gente está, depende do quantos anos você treina Kung Fu, né? Você vai ter a posição de professor, que em chinês é Lao Shi, que a gente fala. E o título de mestre, quando o seu mestre dá esse título a você, que é Sifu. Né? A palavra Sifu em chinês quer dizer mestre, né? Eu já treino já há 27 anos Kung Fu, então já sou considerado um mestre dentro do estilo de Kung Fu. Olha que bacana, hein? É muito caro para o pai, para a mãe. Por exemplo, você mora... eu também moro ali na região do Taboão, você também mora ali na região do Taboão. É um bairro, é uma região um pouco mais carente. Sim. É possível um pai pagar uma mensalidade? Como é que funciona isso? Então, eu trabalho até, inclusive, eu criei 2 planos, né, de treinamento, né, com valores diferentes, justamente para atender todas as categorias sociais da pessoa, né, condições que a pessoa tem. Né? Então, eu atendo desde a pessoa que é empresária, né, a mãe que é uma faxineira, né, uma dona de casa, que às vezes não tem uma condição de pagar mais caro para treinar o Kung Fu, né? Então eu criei alguns planos que pode, né, atender essas pessoas, né, no geral. Então assim, o Kung Fu eu gostaria de, logicamente, ensinar realmente, difundir mais o Kung Fu, principalmente para essa área carente. Porque, queira ou não, a falta de autoconfiança, por causa da situação ao qual ele vive, né, ao qual ele encara todos os dias, leva ele às vezes a ter uma depressão, né, a se sentir desmotivado na vida, algumas coisas. E eu atendi já muitas crianças, adolescentes, que tinham esse problema e melhoraram treinando Kung Fu. Né? Olha que bacana. Sim, hein? Eu tive um jovem, lógico, não vou citar o nome dele, mas eu posso falar porque ele mesmo me permitiu de eu falar um pouco da história dele. Quando ele veio treinar Kung Fu comigo, ele tinha 15 anos de idade, ele era um garoto que sofria de crise de ansiedade, depressão muito profunda, a ponto de quase ele pensar em suicídio. Né, por problemas familiares, coisas que geralmente todo mundo tem. E ele melhorou através da prática do Kung Fu e através da meditação, que é ensinado dentro da minha escola. Então ele treinou comigo mais de 4 anos, hoje já é um rapaz, já está formado, hoje ele mora na Espanha, né, ele trabalha na Espanha, a gente se comunica às vezes, né, pelas redes sociais, e ele hoje é uma pessoa praticamente curada, né, desse tipo de mal, né, que é o mal da sociedade de hoje, né, a depressão, né. Então, fica todo mundo ligado no computador, igual demais. Eu aqui, ó. O Wilson Ventura Santiago tá mandando um abraço pro Serginho, para todos nós aqui. O Newton Dantas, obrigado. A Simone Santos Silva, a Tânia Aparecida Monteiro, o Claudemir Silva, boa noite. Com muitos doces e travessuras. Aliás, hoje é aniversário da minha filhota, Dia das Bruxas, a minha filhota. Mas ela não é bruxa não, Roberto. Não, ela é maravilhosa, uma bruxinha, sempre foi. Aliás, quando ela nasceu, eu até comentei com a Joana, nasceu no Dia das Bruxas, vai ser uma menina terrível. E é mesmo, extremamente inteligente, extremamente família. Eu tenho um grande orgulho de ter a Jéssica como filha. Aliás, Serginho, nós estamos falando sobre crianças e tal, e ela sempre foi muito, muito ativa.
e acabou seguindo também o caminho do jornalismo. Eu não queria que ela fosse jornalista, acabou fazendo marketing, depois fez jornalismo, porque ela queria muito jornalismo. Hoje eu tenho muito orgulho de todo o trabalho que ela desenvolve. É extremamente importante hoje no mundo em que pais e como o mestre aqui está falando, existe uma ansiedade, ou existe falta de valores e falta de parâmetros, né? A Jéssica, a minha bruxinha lá de casa, uma menina maravilhosa e muito inteligente. Então, eu desejo que todos que tenham um filho igual a Jéssica. A Jéssica é realmente maravilhosa. Estamos conversando aqui com o mestre Jardel Oliveira. Mora no Primavera. Olha, se você mora aí no Primavera, na região do Taboão, procurar falar com ele, porque o pessoal que conhece, pelo menos um pouquinho, que eu conheço um pouquinho, é maravilhoso. E se ele está fazendo alguns planos bacanas, vamos anotar aí. Facebook é o mais fácil, né, professor? Sim, o Facebook é Jardel Oliveira. Jardel Oliveira. Ou então o nome da minha escola, que também pode ser Fu Long Xuan. É melhor soletrar, hein? F-U-L-O-N-G-C-H-U-E-N. É melhor procurar aí pelo Jardel Oliveira, né? Vai ser mais fácil, né? Ou então Kung Fu Guarulhos, né? Também tem uma outra rede social também que é Kung Fu Guarulhos. Legal. Por eu ser um dos responsáveis e pioneiro na região de Guarulhos em introduzir o Kung Fu, porque eu tive que treinar, além de eu treinar aqui em Guarulhos, né, como professor, depois eu fui para São Paulo para ter especialização e se tornar um professor qualificado, né, para poder ensinar aqui na região de Guarulhos, algo realmente autêntico da China, né, do Kung Fu. E aí eu já venho desenvolvendo esse trabalho já há 17 anos que eu venho dando aula aqui na região de Guarulhos. Formei já alguns alunos, tem campeões, né, que praticam comigo, que venceram já alguns torneios, né. Eu conheço um chamado Fábio Cordeiro, o Fabinho, mas eu não sei que tipo de luta que ele faz. Eu sei que é arte marcial. Sim. E a arte marcial, ela é benéfica em em qualquer estilo, né? Seja no karatê, taekwondo. Mas uma preocupação que eu tenho, Jardel, eu me lembro que meu irmão mais novo do que eu, ele fez judô durante um tempo, ou karatê durante um tempo, na juventude dele. Mas o kimono era muito caro, o kimono era caríssimo. Existe uma roupa específica para lutar Kung Fu? Sim, existe o Ifu, né? No caso do Karatê ou do Judô é o kimono, mas no Kung Fu é Ifu, que a gente chama uniforme do Kung Fu, que é um desses que eu estou usando, né? Isso aqui é uma túnica oriental. Mas no Kung Fu, a princípio, ela não precisa ter uniforme às pressas. Necessidade. Não. Ele pode começar com uma calça moletom, uma camiseta, vai treinar descalço na minha escola tem tatame, então não tem assim, exigência imediata a pessoa comprar roupa. Onde fica a sua escola? Fica ali no centro de Guarulhos, perto do colégio Nair Hamad, o antigo Progresso. Né? Minha rua ali é a rua José Pedro Zanardi. Pedro Zanardi? Número 87. Pedro Zanardi. Sai perto do colégio Agnus Dei ali, lembra? O ponto antigo 9 de julho. É uma travessa? Isso, eu estou na esquina do Salgado Filho. Salgado, já sei, ali... Próximo da Guarumoto, né? Isso, perto da Guarumoto. Uma rua antes. Isso, uma rua antes. Perfeito. Tem telefone lá, professor? Tem, é o 2409-9841 e o celular, né, o WhatsApp 98454-8977. O Kung Fu vai ser uma modalidade olímpica, não se sabe? Lógico que tem uma briga aí, né, na China com as Olimpíadas, né, em relação a isso, né? Já era para o Kung Fu estar nas Olimpíadas, mas devido às guerras que teve, a China acabou se afastando em relação ao Kung Fu, né? Participa de todas as modalidades, menos o Kung Fu. Mas dizem que em 2020 eles vão estar implantando o Kung Fu dentro da competição olímpica. Hoje em dia a luta marcial seria somente o judô? Não, tem o karatê e o taekwondo. Então já são 3. Isso, e o boxe. Também tem o boxe também. O boxe já o boxe já é olímpico, o taekwondo, o karatê, e agora vai estar entrando também o Kung Fu. Né? Qual a diferença do Kung Fu para o judô, por exemplo, que são os mais conhecidos? O judô é uma arte marcial japonesa, né? Uma técnica de projeção, de arremessar o adversário ao solo. Só que ele é uma técnica nascida do Kung Fu, justamente de uma luta chinesa chamada Suai Jiao. O Kung Fu é o mais antigo? É o mais antigo. Lei mais antiga? 3.000 anos o Kung Fu aproximadamente já tem vestígios. O Karatê seria do sistema do Kung Fu também. É? Tudo veio da ramificação do Kung Fu.
né? Que interessante. Kung Fu nasceu da época militar, né? Os guerreiros imitavam técnicas semelhantes a animais, e mais tarde veio nascer através do budismo, que veio da Índia e foi introduzido na China. Foi construído um templo chamado Templo de Shaolin. Né? Shaolin significa jovem floresta. Por quê? Porque tinha um pequeno bosque que ficava onde construir esse templo de meditação. E lá esses monges eles praticavam justamente o que a gente estava no começo falando, né? Meditação. Os monges eles meditavam muito para encontrar a iluminação. Né? Então, esses monges eles ficavam um pouco doentes por causa que eles ficavam muito tempo na meditação, mas não tinham preparo para aquilo. De um certo modo, a meditação ela cansa. Né? Se fazer 5 minutos de meditação, você vai sentir um pouco de dor no corpo, desincômodo, porque não é acostumado. Então a pessoa tem que fazer um alongamento antes, né? Tem alguns exercícios que é bom para a pessoa depois praticar a meditação. Eles não sabiam dessas coisas, porque eram monges que não eram lutadores. Só que aí, durante um bom tempo, alguns soldados militares se converteram ao budismo e dentro do templo, vendo que os monges necessitavam se proteger de ataques de animais e até ladrões que invadiam o templo para roubar o templo, eles começaram a ensinar o Kung Fu marcial, né, de guerra, dentro do templo. Aí nasceu o Kung Fu de Shaolin, que depois esse Kung Fu de Shaolin, através do budismo, foi sendo pregado no Japão, na Tailândia, em outros países, e eles levaram junto com ele a arte marcial. Aí foi nascendo as outras modalidades, como o judô, karatê, né, taekwondo, outras lutas. O Cosmo nos acompanhando, o Haroldo Godoy está dando boa noite para nós. Opa! Boa noite para ele também. Ravena Feitosa por aqui, o Alisson Barbosa, meu amigo Nino, está dando felicidades para Jéssica. Genaro Fiorino, ô Genaro, precisamos conversar, Genaro. Genaro nos acompanhando, a Flavia Costa tá dando boa noite aqui, o pessoal, a Miriam, a Neném da Adega tá dando boa noite para nós, obrigado. A Jaciara Nascimento, boa noite, Roberto, parabéns pelo programa, que Deus abençoe sempre. Bacana, como é que o Kung Fu veio parar no Brasil? Veio depois daquele filme lá do Kung Fu, a série americana, ou foi antes disso? Aquele, o David Carradine, você exato. Kung Fu, né? David Carradine. Antigo ator, né? Então, o Kung Fu ele foi introduzido no Brasil por alguns mestres muito famosos, né? Que chegaram aqui no Brasil vindo de Hong Kong, alguns deles, né? O mestre Li Hongqi foi um responsável do sistema que eu ensino, inclusive o sistema do Hungar. Teve o mestre Chiang Kai-wei, o mestre Chao Ping-lo, né? E entre outros mestres que não é assim, muito conhecido de nome, mas que são chineses que vieram para o Brasil, morar aqui no Brasil. Quando você tem começado? Começou mais ou menos em 80, 75 a 80 que começou a chegar esses mestres aqui no Brasil. Foi no final de 70, né? Foi mais ou menos nessa época aí que teve o David Carradine, né? Isso. Era febre, uma coisa maluca. Teve até música, Kung Fu Fighter. Era uma coisa maluca. Tudo em homenagem, né, à série, né? A série Kung Fu. Que coisa bacana aqui. Bom, e depois aí espalhou para tudo. E pelo que eu vi, existem várias ramificações dentro de cada luta, não é isso? Dentro do Kung Fu existem estilos, né? Estilos, isso. Os estilos eles representam, na verdade, famílias que vieram pós-templo, porque o templo ele sofreu uma destruição e alguns monges eles tiveram que fugir da destruição devido à perseguição de alguns imperadores que não concordavam com monges aprendendo arte marcial. Seria um perigo, né? Porque seria um perigo para o governo da época, assim, vamos dizer, né? A pessoa armada ali no momento eram os monges Shaolin, que eram os mais fortes. E aí eles destruíram o templo e esses monges acabaram se casando, tendo filhos, e aí começou a nascer estilos tradicionais de família, né? E aí nasceu o estilo, por exemplo, que eu ensino, que é o Hungar, né? A palavra em cantonês Hungar quer dizer, Gar é família, Hung é o nome do fundador, que é Hung Rei Kung, então é família Hung, né? Aí no final tem o Quen, Quen quer dizer punho, então é punho da família Hung, né? Que é Hungar Quen. Né? E tem o Wing Chun Quen, também, que eu ensino também, que esse estilo Wing Chun foi um dos estilos que Bruce Lee praticou, né? Ele foi aluno de um mestre muito famoso chamado Ip Man, inclusive tem um filme, né, chamado O Grande Mestre, que ficou muito famoso atualmente, né? E ele praticou esse estilo que também veio do Templo Shaolin, esse sistema também, né? Demora muito tempo a pessoa aprender isso, não? Quer dizer... Tem que ter paciência. É a primeira coisa, né? A primeira coisa é paciência. Não, mas lógico, não para ser um mestre, nem ser um professor, mas pelo menos para dizer assim, ó, ele conhece um pouco. 6 meses a pessoa já tem uma boa noção sobre o que é a arte marcial chinesa, já tem uma capacidade até mesmo de defesa pessoal para se proteger na rua de alguma eventualidade que venha acontecer.
né? E em 6 meses ele já vai ter bons resultados sobre aquilo que eu estava dizendo, né? Os problemas psicológicos que geralmente as pessoas têm. Isso não significa que eu estou dizendo que não devo procurar uma ajuda psicológica. Sim, claro, Sempre procurar um profissional para ajudar, vai conciliar os dois, né? Na verdade, eu tenho muitos psicólogos que mandam alunos treinar, eles falam assim, vai fazer atividade física, faz um Kung Fu quando eles já têm um conhecimento, porque o Kung Fu faz bem para a mente, vai te desestressar, né? Então as pessoas, vem muita gente que é indicada de médicos mesmos, para a pessoa vir praticar Kung Fu. Então o Kung Fu, ele, com 6 meses, ele já vai ter um bom resultado já de controle de ansiedade. Eu tive alunos que tinham problema com insônia, adultos, né? Que não conseguiam dormir, tomavam remédios fortíssimos, começou a treinar, começou a não precisar mais usar remédio. Tem alunos meus que venceram várias depressões. Eu não tive só um aluno com depressão, eu tive vários. Tanto homens como mulheres, né? Por causa do estresse do dia a dia, a internet, né? O vício das pessoas hoje ligada muito à internet, cria-se uma ansiedade muito grande, né? E aí as pessoas não param para olhar para a vida, né? Viver o presente. Né? Tá sempre pensando no futuro, em um monte de coisa, mas a pessoa tem que aprender a se concentrar. Então a meditação, o exercício, que inclusive está falando em relação à escola, é bom para a pessoa se autoconhecer. A criança, ela poder olhar para dentro dela e saber quem ela é. Então a respiração, existem 2 tipos de técnica primeiro. A primeira é a respiração. Quando a pessoa está muito nervosa, né, os médicos não mandam contar até 10, então essa maneira de contar até 10 e respirar, né, pelo nariz soltando pela boca, é uma maneira de você controlar essa ansiedade que está demais sobre o seu corpo. Então você vai tendo um controle. Mas na meditação, é um exercício de concentração total sobre você. Eu tenho medo de dormir, que você vai se relaxando, e não tem jeito que acaba dormindo, Uma pessoa que não dorme, que tem insônia, se ela meditar 5 minutos, ela consegue recuperar o sono. O cansaço de quando ela acorda muito estressada, né, que ela não consegue dormir. Que ela vai desligando, né? Ela vai desligando. Mas você não pode desligar totalmente, né? É uma meditação, ela tem que ter concentração, né, em você mesmo e se desligando de tudo. Ou seja, um lugar silencioso. Às vezes também tem música de meditação que a pessoa pode também colocar. Eu aconselho não colocar. Mas se a pessoa acha que aquilo ajuda mais, coloque uma música de cachoeira. Tem músicas de meditação, né, na internet para baixar. E aquilo vai ajudar a pessoa a tranquilizar a mente, né? E tranquilizando a mente, tranquiliza o coração. Os seus cursos lá, quantas horas são por mês? Depende, assim, quando o aluno é iniciante, tem treinamento de 1h30. E quando ele é um pouco mais avançado, de 2 horas a 3 horas de treinamento. Por mês? Por aula, né? Ele vai tendo, cada aula ele tem um treinamento de 1h30 a 2 horas. Tá, mas aí no caso é 1 hora por semana, 2 por semana? Aí depende muito da disponibilidade do aluno, né? E aí também tem um valor também diferente, como eu disse, né? Qual que você recomenda? Geralmente 3 vezes na semana é bom, sabe? Pra 3 vezes de 1h30. Isso, já ajuda bastante. Rapaz, bacana isso daí. No final do programa aqui eu quero perguntar uma coisa que eu estou desde o começo aqui. É verdadeira aquelas lendas, aquela coisa do filme, do cara ter tanta concentração e tão foco que ele acaba quebrando pedras, tábuas, sem se machucar. E como é que isso acontece? Então, isso é verdade. Existem alguns tipos de meditação, inclusive respirações, né? Melhor dizendo, uma técnica que a gente chama de Qigong, né? A palavra Qigong, a palavra Qi significa energia, é a sua respiração, o seu sangue, a água, tudo que está envolvido em você, e o cosmos do universo, né? Que os chineses acreditam bastante nisso, chamado de Qi. Kung é trabalho, então é trabalho energético, o trabalho da energia. Nós temos essa força interior dentro de nós que a gente aprende a liberar ela para fora, né? Então até mesmo uma mulher pode quebrar uma tábua, pode quebrar uma telha num golpe, mas existe uma concentração para que a pessoa que vai aplicar o golpe ali não venha se machucar, né? Porque a falta de concentração e ela bater numa coisa, ela pode machucar a mão, né? Ou o pé, alguma coisa. Então essa concentração, ela ajuda você a liberar, que nós chamamos de energia, para fora. Então você transcende assim aquele objeto, né, que está ali na sua frente. Então você consegue quebrar sem se machucar. Mas isso está relacionado a tudo a uma concentração, que a meditação também está ligada a isso também. A você se concentrar antes de quebrar, né? Ter a respiração certa e o tempo certo. Mas também existe fortalecimento do corpo, que é necessário, né? Claro. Porque eu não vou dizer para a pessoa em casa aí, medite e vai quebrar uma tábua, que você não vai conseguir não, você vai machucar a mão. Então você tem que meditar, mas também tem que treinar vários anos, né? Para conseguir ter esse alcance de quebrar um tijolo com a mão, essas coisas. Né? Existem algumas técnicas do Kung Fu que chama camisa de ferro e palma de ferro.
né? Que são técnicas que nós treinamos, mas tem que ter um fortalecimento, endurecimento da mão, né? Mas isso era necessário, né? Era necessário porque na guerra os homens usavam armadura, né? E às vezes dar um soco não criava tanto efeito. Então eles usavam a palma, e a palma, que eles usavam, que é chamada técnica de palma de ferro, quando atingia o ser humano, passava aquela armadura, a sua energia passava pela armadura dele. E aí machucava ele internamente, aí dava hemorragia interna. E era uma técnica, logicamente, de graduadas, né? Interessante. Agradecer aqui a Evaniele, é isso, Rodrigues da Silva, conheço ele aqui do centro de Guarulhos. Tem gente que conhece. Rodrigo Souza me acompanhando, muito bem. O Pedro Zanotti, João Tomás, Val Oliveira, Luiz Carlos Peninha, Célio Ferreira, muito bem. William Ventura Santiago, estou tomando gosto pelos exercícios com a fisioterapia. Fala para ele uma boa recuperação, que ele também passou mal bocado agora recentemente. Boa recuperação para você, Wilson. Você que passou os probleminhas. Volte logo pro nosso setor lá. E volte logo aí pro setor do Serginho, que ele não tá aguentando mais trabalhar, não. Vamos agradecer a presença do professor, do mestre aqui, Jardel Oliveira. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, procura no Facebook, Jardel Oliveira. Facebook é www.facebook.com/Jardel Oliveira, e você vai conhecer todo esse trabalho, que realmente deve ser muito interessante, né? Vamos dar uma conhecida nesse material aí. E também o trabalho que ele desenvolve com as crianças, que eu gostei muito dessa ideia. Você que tem criança super ativa, sabe aquelas crianças super elétricas, de repente fazer um curso aí de Kung Fu pode dar uma controlada nessa ansiedade, nessa eletricidade da criança. Não é isso, professor? É isso mesmo. Você pode deixar o site também? Por favor. O site da minha escola é www.kungfuguarulhos.com.br. É fácil de achar. Perfeito. Neto, vamos agradecer o povo aí que está nos assistindo, né? Amanhã tem reprise, amanhã tem um programa muito legal, imperdível aqui, pelo menos mais 4 pessoas aqui para debater as eleições 2018. Vocês fiquem agora com o querido Padre Kleber. Abraço! Olá, povo santo de Deus! Nesta quarta-feira, dia 31 de outubro, encerramos mais um mês. Queremos agradecer a Deus por este mês de outubro, um mês muito rico na graça, na paz do Senhor. Vamos meditar a palavra de Deus que cura, que salva, que liberta. O Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos dar agora a bênção
da saúde para você, para sua família, para todos os enfermos. Curai, Redentor nosso, pela graça do Espírito Santo, a enfermidade dos vossos filhos e filhas. Sarai suas feridas, expulsai para longe deles e delas todo sofrimento espiritual e corporal, para que, restabelecidos pela vossa misericórdia, possa retomar suas atividades normais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.